Levanta a mão quem quer dobrar seu investimento. Eu sou um, e você? Eu tenho certeza que também. Claro que todos nós queremos ver o nosso dinheiro se multiplicando igual a grama. E se for em dólar, melhor ainda, porque além de ganhar mais, temos a segurança de uma moeda forte. E dentro do mundo das ações, existe um tipo específico que não só promete entregar retornos extraordinários, como faz isso ainda em curtos espaços de tempo. O ponto só é conhecer e saber quais são os mercados que estão brilhando, qual é o momento de comprar essas ações e, acima de tudo, quando vender. Se você deseja então encontrar a próxima Netflix, Microsoft, Amazon, então quando você olhar esse tipo de ação especificamente, os teus olhos, claro, vão brilhar. O grande ponto é saber como encontrar esses diamantes. Por quê? Porque o grande ponto aqui a ser observado é que essas empresas que oferecem esse crescimento, esses ganhos grandes e rápidos, elas têm uma capitalização de mercado muito pequena, mas provavelmente ela será justamente por conta disso a chance de encontrar alguma que possa um dia ser tão grande quanto essas que nós conhecemos hoje. Porque uma coisa é muito importante. O tipo de empresa, que são essas pequenas, elas têm um horizonte de crescimento enorme e enorme o suficiente justamente para poder gerar retornos desproporcionais a qualquer outra grande empresa. E, claro, muitas vezes elas vão crescer 100 vezes mais do que uma grande empresa. E isso, nesse contexto, é normal, porque é muito difícil uma empresa já estabelecida, por exemplo, uma Amazon, que já é gigante, ou então, de repente, uma Apple, que já é uma empresa de trilhões de dólares, ela dificilmente vai conseguir entregar uns retornos mais do que o valor da média de mercado, por exemplo. E hoje eu vou te falar sobre este mercado, um mercado realmente que pode te render bons lucros. Qual o potencial de crescimento dele? Aí que está. Então, ele está na nossa frente, o acesso a ele é muito fácil, mas, óbvio, ele também tem riscos, e riscos esses que precisam ser considerados. E ainda, claro, eu vou trazer para você algumas empresas que analistas de Wall Street estão prevendo crescimentos astronômicos já para este ano. Olá, meu nome é Eduardo e nesse canal aqui então eu trago um conteúdo para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos. E claro, ganhar em dólar. Sendo esse então um tema que de repente te interessa, já se inscreve no canal e não esquece de acionar o sininho para você não perder, claro, nenhum dos conteúdos. Olha, um ponto importante é que eu vou mencionar empresas aqui, mas olha, nenhuma delas é necessariamente uma indicação de compra, mas simples exemplos que vão poder ajudar você a analisar e perceber que elas podem ser interessantes à medida que você venha a fazer suas próprias pesquisas e veja se elas se encaixam ou não no seu portfólio. Até porque ninguém deveria investir somente baseado, claro, na opinião dos outros. Olha só, claro que nem tudo na vida são flores. Então, aliado ao tremendo potencial de crescimento dessa classe de ativos chamadas small caps, vem riscos na mesma proporção. Então, como qualquer investimento, as ações de pequena capitalização conferem vantagens e desvantagens. Aqui é você seguir o conceito do cogumelo. Você já ouviu falar? Não? Mas você sabe o que é um cogumelo, né? Então olha só, eu vou explicar para você. Os cogumelos, eles podem possuir diferentes formas, tamanhos e cores. Eles são fontes, óbvio, né, de saúde, é o que a medicina, é o que as pesquisas já mostram isso para nós, à medida que eles fornecem proteínas, fibras, minerais e vitaminas que contribuem para o nosso bem-estar. E assim, claro, proporcionam diversos benefícios para a nossa saúde, além de serem muito saborosos. Eu tenho certeza que você, de repente, já provou algum prato e que tinha na composição dele, claro, esses cogumelos. Agora, existem aqueles que também são cogumelos venenosos. Isso, se você não sabia, eu vou te explicar. Justamente para nesse paralelo você entender e fixar a informação que eu quero trazer para você nesse vídeo. E olha só, e esse tipo de cogumelo, eles podem até levar à morte, inclusive. Então, não é porque existem alguns que são bons, a gente pode confiar em todos. Tá entendendo o que eu quero dizer com relação agora às ações? Existem muitas ações small caps, mas não quer dizer que em todas você pode confiar. Então, o ponto aqui é como identificar quais os cogumelos comestíveis e quais são os venenosos. Quais as empresas você pode ter no teu portfólio e quais eu não te recomendaria definitivamente em comprar. E aqui, só para você saber, é importante então evitar o contato com espécies silvestres.
Isso, essa é uma primeira dica. Uma segunda dica, nunca colha em áreas contaminadas os seus cogumelos. E terceira dica, não consuma espécies desconhecidas. E quarta dica, evite espécies avermelhadas. Essas 4 dicas têm a ver com cogumelos, mas tem muito a ver com small caps. E olha só, aqui eu sei que você, claro, já entendeu onde eu quero chegar. Ou seja, small caps seguem o mesmo conceito da escolha de um cogumelo. Eu vou usar essa ilustração, então, justamente para te ajudar a não se envenenar com uma espécie de ação de empresa de pequena capitalização, mas sim saborear o bom prato dos lucros de uma boa empresa, assim como acontece com a boa escolha de um cogumelo comestível. E para começar, veja que a primeira dica que eu falei para você daquelas 4 era: evite contato com espécies silvestres. Agora presta atenção, ou seja, não é porque existem milhares dessas empresas nessa selva dos negócios que o supercrescimento vai tocar a todas elas. Não é bem assim. Na hora de escolher uma ação, os critérios devem ser observados, independentemente do tamanho dessa empresa. E os mais importantes, se você não conhece, são, olha só, crescimento da receita, por exemplo. Investidores devem procurar uma empresa com pelo menos 20% de crescimento de receita, o que geralmente demonstra um potencial totalmente disruptivo e, principalmente, a capacidade de sustentar esse crescimento. Segunda dica, valorização de preço no passado. Olha só, veja que as ações que elas estagnaram por vários anos ou refletiram o mercado têm menos probabilidade de apresentar um crescimento monstruoso, simples. Terceiro ponto, mercado total endereçável. Você já ouviu falar nisso? Não? TAM, essa é a sigla. Esta é uma das métricas, tá? Essenciais, principalmente na hora de você avaliar, por exemplo, uma startup. E as empresas usam justamente esse tipo de análise para estimar a escala potencial do mercado em termos de vendas e receitas totais. Veja que o mercado ideal para qualquer empreendedor é aquele com potencial de crescimento. E justamente essa métrica, essa forma de analisar tanto uma startup, serve totalmente para analisar, por exemplo, uma small cap, que não é muito diferente, tá? Olha só, quarto ponto, potencial de lucro. E eu estou falando de futuro, claro, por isso eu falei de potencial, ou seja, uma expectativa. Isso porque muitas ações de pequena capitalização não são lucrativas. São empresas jovens que ainda estão crescendo rapidamente e investindo no futuro. Por isso que mesmo que uma determinada ação não esteja no azul de repente, é importante considerar sua capacidade de gerar lucro. E aqui você deve estar atento ao seu modelo de negócio, as vantagens competitivas ou de repente um ativo valioso que de repente essa empresa tenha. Bom, agora vamos para o segundo ponto daqueles 4 que eu falei na hora de colher e na hora de consumir um cogumelo. Não colha em áreas contaminadas. Aqui a lição de casa é aquela básica, ou seja, levando em conta o que eu te falei, você olhar o mercado onde a small cap que você está interessado, ela está inserida, é uma questão básica da básica para você saber se ela vale a pena ou não. E aí é aquela situação de você ver uma empresa investindo, por exemplo, na produção de fitas VHS ou então de CDs para carro. E você, de repente, acreditar que isso será uma revolução para os consumidores. Olha, talvez na década de 80, de 90, isso valeria a pena. Mas hoje você vai me dizer que loucura, é óbvio que isso já não vai funcionar mais. Eu sei, eu estou te falando desses exemplos absurdos justamente para você entender que isso faz parte do passado. Teve o seu momento, mas já foi. Isso significa que muitas indústrias que hoje são muito úteis, em pouco tempo, vão virar história. E lembre-se que seu lucro está justamente onde? No passado? Agora? Não. Teu lucro está no futuro. Então olhe onde você quer lucrar e imagine lá, naquele momento do futuro, quais serão os produtos mais consumidos. Mas uma vez que é hoje que você compra as ações, então fuja das áreas que você já sabe que estão contaminadas. Olha, eu tenho um vídeo no canal falando sobre tendências de mercado. Eu vou deixar o link justamente na parte aqui de cima para você assistir. Ele vai te ajudar a pensar sobre o assunto principalmente, só que de um modo bem diferente e interessante para tomar suas decisões.
Agora vamos ver então o terceiro ponto daqueles 4. Não consuma espécies desconhecidas. Aqui vale aquela dica básica também que muitos de nós ouvimos na infância ainda. Ou seja, não fale com estranhos. Alguém já falou isso para você quando você era criança, não tenho dúvida. Isso porque não sabemos nada de quem estamos de repente mantendo contato. É muito perigosa essa aproximação. E vale a dica para a compra das ações também. Olha o que o famoso investidor Warren Buffett frequentemente falava então dentro de um conceito dele. O conceito dele é o conceito de círculo de competência. Você já ouviu falar? Esse tem um nome esquisito, mas é muito simples de entender. Ele consiste em todos os negócios que o investidor conhece e compreende profundamente. Por isso que é um círculo de competência. A tua competência em olhar, em conhecer e em ter o feeling do que está acontecendo naquele mercado de repente. Para te dar um exemplo, imagine um investidor de repente que está interessado em comprar a ação de uma determinada empresa. E olha só, ele passou de repente os últimos 10 anos trabalhando em uma rede de supermercados. E ele tem, nesse caso, uma vantagem em relação àquele que não conhece nada da área de supermercados, por exemplo. Porque pode ser capaz de identificar os pontos fortes desse negócio e, claro, também analisar os pontos fracos, avaliar o clima, por exemplo, competitivo do setor e comparar o desempenho de um investimento potencial com um de outra rede de repente. Agora você pode estar se perguntando, mas como encontrar empresas que você pode entender de repente? Olha só, da próxima vez que você for ao shopping, explore as lojas para ver o que é popular. Esteja atento onde os seus filhos ou amigos, ou filho de amigos, ou as suas amigas, enfim, parentes. Você entendeu? Onde que de repente eles querem ir? Onde que eles estão pedindo para você levar eles? Para fazer compras, é claro. Por exemplo, compra de volta às aulas. E se você acha que isso não serve para nada, então considere novamente, porque tem um cara muito conhecido com uma experiência absurda de mega investidor. O nome dele é Peter Lynch, que é hoje um dos gestores de dinheiro de grandes fundos mais bem-sucedidos da história. Ele conta num livro dele chamado One Up on Wall Street, que é como usar o que você já sabe para ganhar dinheiro no mercado. Ele teve algumas das melhores ideias de investimento ouvindo a esposa dele e os filhos, depois, de repente, que eles voltaram de pequenas tarefas. E Peter Lynch comprou as ações de uma empresa chamada Heinz depois da esposa trazer para casa um recém-apresentado produto, as Legs, que ele havia, de repente, descoberto. Ou no caso ela, né? Ela descobriu primeiro quando ela estava na fila do caixa dessa loja e mostrou para ele. Ele viu que aquilo ia ser muito interessante, que muita gente, principalmente, claro, as mulheres iam estar consumindo. E o investimento que ele fez nessa empresa rendeu milhões. Então, com essa experiência, com essa visão simples, olha o que esse homem de negócios, de investimento conseguiu. Agora, será que você, de repente, pode fazer o mesmo? Resposta simples, né? Então, vamos agora para a quarta análise aqui, ó. Evite espécies avermelhadas. Daí você vai dizer, mas como assim? Como é que eu vou saber que uma ação é vermelha ou não é? Que cor essa ação tem? Olha, aqui a ideia é perceber que não basta a empresa ter boas perspectivas e você conhecer o mercado em que ela está inserida. É preciso você se voltar também para os números que ela está entregando e ver se, de repente, eles não estão tão no vermelho, as finanças dessa empresa. E se tem que entender, de repente, pode até acontecer. Lembra que eu falei que para uma empresa nova, de repente, os números em termos de lucratividade, ela pode até não ter, e significa dizer que ela pode estar gastando muito, inclusive. Porque, claro, no setor onde ela está entrando, foi custoso, ela requer muitos investimentos, por conta disso, ela necessariamente está no vermelho. Mas aí que está, você analisa, dá uma olhada nos números e descobre por que, dependendo da situação, se isso é normal ou, de repente, não é. Pode literalmente ser uma bandeira vermelha hasteada mostrando para você, olha só, já está muito tempo no vermelho, não tem perspectiva de recuperação. Por que você está investindo nessa empresa então? É muito risco para, de repente, um pouco retorno. Pensa nisso. Veja que existem muitas maneiras de medir a avaliação de uma empresa de baixa capitalização.
Mas as duas mais comuns são a primeira delas, né, que a gente chama de PER, P-E-R, que é preço, é uma razão que a gente fala, ou seja, a razão nada mais é que é a divisão entre preço da ação e o valor justamente dos ganhos dessa ação. Eu vou colocar na tela aqui a fórmula para você entender do que eu estou falando, tá? Mas por isso que a gente chama de PER, ou P/E Ratio. E então, a segunda forma muito comum é uma que é Price to Sales Ratio, que é a razão já de preço em relação às vendas. Também vou colocar aqui na tela. Só para você ter uma noção, ações com rentabilidade, por exemplo, sólida, o índice PER é geralmente o mais importante. É útil olhar para isso no contexto do crescimento geral da empresa, já que empresas de alto crescimento tendem a ter índices de PER mais altos. E aqui você pode usar essa referência para comparar empresas do mesmo setor, aí que é muito útil, já que é uma métrica que varia amplamente no mercado geral. Só para te ajudar, por exemplo, o PER do S&P 500 oscilou em torno de 25, do número 25, nos últimos anos, representando o que a maioria dos investidores está pagando por uma ação já madura, tá? Então, essa métrica do índice de pequena capitalização mais monitorado, por exemplo, você pode encontrar que é o chamado Russell 2000. Só para você digitar no Google lá. E no caso das ações que não são lucrativas, por exemplo, a relação Price to Sales, ou seja, preço e venda, né, oferece uma orientação bem melhor, já que é calculada justamente dividindo a capitalização de mercado da empresa pela receita do ano mais recente e funciona de forma semelhante ao PER. Mas usa as vendas ao invés dos lucros, entendeu a diferença? Já que a receita é geralmente a melhor medida do tamanho das vendas, ou no caso, né, para as empresas, nesse caso, não lucrativas. Então você consegue fazer essa análise e ver qual é o tamanho, de repente, do furo nessa empresa. Tá? Então, dentro desse cenário, o melhor é sempre estar atento aos números das empresas, porque são eles que nos contam de onde vieram, onde estão e aonde vão chegar, e se vão chegar em algum lugar, por trás justamente dessas ações de que nós estamos querendo investir. Por isso que é tão importante olhar para isso. Então, agora perceba que se você está procurando retornos que podem mudar a sua vida financeira, investir em ações de baixa capitalização é um bom começo, mas tenha em mente que essas empresas são menores do que as ações de primeira linha, que compõem, por exemplo, o Dow Jones ou o S&P 500, mas é justamente isso que coloca as pequenas capitalizações entre os segmentos mais interessantes do mercado, principalmente de ações e de ações hoje, claro, né? E mesmo sendo elas tão voláteis, você dificilmente vai encontrar uma fatia do mercado que corresponda ao seu potencial de alta. E só para te situar, você deve saber que elas são geralmente definidas como ações de empresas com capitalizações de mercado, ou seja, o preço das ações vezes o número de ações em circulação delas vai girar em torno de 300 milhões de dólares até 2 bilhões. Veja que é interessante quando a gente fala small caps, a gente pensa assim, vale qualquer coisa. Não é bem assim. Então ela tem essa referência só para você ter em mente. Isso porque existem ainda empresas menores que elas, mas não é o caso nesse vídeo, eu vou estar fazendo um outro vídeo sobre esse tema. Então, mas agora, nesse momento então que você já conhece de cogumelos e viu também como critérios para escolher eles também servem para usar na hora de definir que ações a gente vai comprar, justamente para você evitar a intoxicação financeira, vamos ver agora então alguns exemplos de small caps que podem gerar bons retornos. Antes de seguir, eu gostaria então de saber se esse vídeo está gerando valor para você. Se sim, aproveita, já dá um like nele e, claro, compartilha com mais uma pessoa. Isso não vai te custar nada, mas me ajuda a manter o canal em crescimento. Olha só, vamos ver então a primeira empresa e o nome dela é Allot. Ela é especializada em tecnologia que permite às operadoras de telecomunicações monitorar e controlar o tráfego de dados. E os analistas dizem que a crise de saúde e o lançamento da rede sem fio 5G, eles ajudaram muito a acelerar o processo de crescimento dessa empresa Allot. Um ponto aqui importante é que a confiança no trabalho remoto aumentou justamente a conscientização sobre a segurança cibernética entre as pequenas empresas,
E o produto 5G, chamado Net Protect da Allot, ajuda a proteger as redes dos provedores de serviços de ataques de hackers. E hoje a empresa tem mais de 20 milhões de assinantes em todo o mundo, protegidos pela Allot Secure. E o Bank of America tem uma classificação de compra para essa ação e uma meta de preço para ela de $21. Então, veja que ele prevê um bom crescimento para essa empresa, tá? Olha só, outra companhia é a chamada Caro, K-A-R-O, que é líder no mercado em telemática de veículos, ajudando os clientes a rastrear e se comunicar com as frotas. Estima-se que o tamanho total do mercado global endereçável é de mais de 100 bilhões de dólares. E por ter sede em Singapura, a Caro pode escolher uma parte considerável dessa oportunidade global, concentrando-se em localizações geográficas que muitas vezes são ignoradas pelos concorrentes delas, independente de serem maiores, inclusive. Atualmente, estima-se que a ação é negociada com quase 50% de desconto em comparação com as outras empresas do setor, o que torna o valor dela bem atraente, já que o Bank of America tem uma classificação de compra e uma meta de preço de pelo menos $52 para essa empresa. Olha só, outra grande possibilidade de crescimento é a chamada Ping, que é uma empresa de segurança cibernética que produz produtos de acesso e gerenciamento de identidade que protegem os aplicativos corporativos. E os números de crescimento da empresa no primeiro trimestre já sugerem que os seus investimentos agressivos em vendas e soluções em nuvem estão finalmente começando a dar frutos. Olha, com essa reabertura da economia global, os clientes da empresa sentem um forte senso de urgência para atualizar as suas soluções de segurança, principalmente no questão, claro, identidade, conforme suas perspectivas, e nesse caso vão se confirmando, então se tornam cada vez mais certas a ideia de investirem neste tipo de empresa, então separando um bom valor no orçamento das empresas para isso. E olha só, o Bank of America tem uma classificação de compra de pelo menos $32 para essa empresa. Então, com certeza, agora partindo dessa visão geral que eu passei para você, você tem essa possibilidade de achar mais interessante, de repente, esse segmento dito small caps, por conta do potencial que esse mercado oferece. Então, agora aproveita e me diz aqui nos comentários se você já investe em alguma delas e também já dá um like e envia esse vídeo para mais alguém se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!